revisão mesmo que a gente vai fazer, né? Revisão desde o primeiro dia de aula. É claro que muitos dos slides, vocês estão vendo quantos aqui, né? É claro que a gente vai acabar pulando o slide, porque ele não é tão importante quanto algumas coisas que eu vou realçar, tá bom? Então, são coisas mais relevantes do que as outras, não que elas não fossem importantes, senão não teria nem explicado, mas vamos lá. Deixa eu começar primeiro com a primeira aula, que foi sobre linguagem verbal e não verbal, já estava olhando já. Linguagem verbal, não verbal e linguagem mista, que é a forma de nós nos comunicarmos, né? Então, se a gente for falar sobre, por exemplo, língua, qual é a língua que a gente usa? É a língua portuguesa. A linguagem que a gente vai utilizar, que aí sim, não necessariamente pode ser a língua falada, mas pode ser a escrita, como pode ser a de sinais, certo? Como pode ser uma dança também, não deixa de ser uma linguagem, porque linguagem é a forma de comunicação. Linguagem é a forma que nos comunicamos. Linguagem é a forma de comunicação, tá? Como nos comunicamos? Se eu quero falar com vocês, que nem a Daisy quis falar comigo agora. Ela teve várias formas de mandar uma mensagem para mim. Então, ela escolheu uma linguagem. Qual foi essa linguagem? A do WhatsApp, a de mensagem escrita. Certo? Tudo bem? Anotaram aí? Sim, sim. Então, tá bom. Repito bastante para assim que vocês escrevam, né? Consigam escrever aí. A gente tem 3 tipos de linguagem. Então, a gente utiliza a linguagem verbal, não verbal e a mista, eu vou falar sobre elas, tá? Vamos lá. Essa é a linguagem... Cadê, Vanessa? Essa é a linguagem mista. Por que mista? Porque... Cadê? Peraí, gente. Por que eu pulei esse slide aqui? A linguagem verbal é a que tem palavras, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa como verbal, eu tenho essa como verbal, e eu tenho essa, cuidado, cão bravo, como verbal. Alguém tá entrando. É a Vânia. Vou voltar, tá? Então, linguagem verbal é aquela que tem verbo, é aquela que tem palavras, tá? Linguagem não verbal seria aquela que só tem imagem, não verbal. Não verbo, não palavra. Se ela não tem palavra e ela precisa expressar alguma coisa, então ela vai ter imagem, tá? Então, verbal só tem palavras. Não verbal só tem imagem. Mas eu posso usar as duas juntas, que é o caso aqui. Aonde eu tenho linguagem mista, ou linguagem verbal e não verbal, tanto faz, depende de quem está escrevendo, vai optar aí por uma das duas formas de escrita, tá bom? Quando eu tenho a linguagem mista, eu tenho a imagem, né, um desenho, uma imagem, e eu tenho a fala, eu tenho as palavras. Então, eu tenho as duas juntas, por isso que é considerada mista. Tudo bem aqui? Tudo bem. Então, tranquilo, a mista, né? É a verbal e a não verbal, juntas. Isso mesmo, tá. Rô. Okay. Perfeito. Importante, fala é a realização concreta da língua, né? E a língua é aquela que é comum a todos indivíduos de uma comunidade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós falamos o português. Então, a língua portuguesa, ela é comum a todos os indivíduos dessa comunidade linguística aqui, que é o Brasil, tá? Então, se vocês quiserem, eu até mando para vocês depois isso, e eu vou tentando sublinhar aqui as coisas. Fica mais fácil para vocês. Uhum. Vitória, tá entrando. Deixa eu escrever aqui no WhatsApp, senão não vai dar. Vamos lá, aqui. Deixa eu voltar aqui para poder, então... Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Vitória. Agora vem a Débora e acho que encerramos. Boa tarde. Né? Tudo bem, amor? Boa tarde, pessoal. Tudo bom, graças a Deus. Tarde, com vocês? Sim. Que bom, tudo Boa jóia, tarde, amor. amores. Oi, Graças Débora, querida. Já iniciamos aqui, mas vamos dar continuidade, tá bom?
Não perdeu muita coisa, obrigada. não. Imagina. Bom, se eu falo, e a minha fala é a realização de uma língua, e a língua é aquela que é comum a todos os indivíduos, eu posso falar de várias formas, não é isso? E aí, então, a gente entra para as variações que existem, né? E que a gente viu, que são as variações geográficas, tá? Deixa eu trazer já para cá o slide que é importante. Esse. Oi, Pro, boa tarde. Desculpa que tinha caído. Tranquilo, Eu tô amor. no trânsito, tá bom? Tranquilão, tranquilão. Obrigado. Vamos lá. Então, as variações geográficas que a gente tem é aquela que está relacionada com o local. Então, essa é aquela que a gente pode falar sobre, por exemplo, nosso sotaque, o dialeto, tá bom? Então, essa é a variação geográfica. Quando a gente fala sobre isso aqui, ó. Tá bom? Porque se ela é geográfica, a gente vai pensar em territórios. Então, por exemplo, no Norte, Nordeste, fala de que jeito? Do mesmo jeito? Aí a gente está falando de sotaque, tá? E de dialetos também. Então, está relacionada com o local em que é desenvolvida, e aí pode ser, por exemplo, também, não necessariamente só dentro do Brasil, mas pode ser fora, como Brasil e Portugal, tá? Variações históricas é aquela que ocorre, por exemplo, quando a gente fala de farmácia com PH e farmácia com F. Houve essa variação, não existe mais farmácia escrita com PH, certo? Então, isso foi uma variação histórica. Vocês querem que eu coloque o exemplo aqui do lado? É bom, propõe sim, por gentileza. Pronto. Vou colocar assim, acho que vocês vão lembrar, né? A variação social é aquela que a gente pensa, por exemplo, em níveis sociais mesmo, né? Que a gente vai falar sobre, por exemplo, quem tem mais cultura e menos cultura, né? Mais e menos cultura. Bom, e aí, então, é claro que está relacionado aí, né, com a classe social, tá bom? A variação situacional, o próprio nome diz, dependendo da situação. Então, eu tenho situações onde eu sou formal e onde eu sou informal. Tudo vai depender disso aqui, ó. Com quem estou falando. Tá? Depende disso. Se eu estiver falando com o mano do romano, posso utilizar um tipo de linguagem com ele. Mas se eu estiver falando, por exemplo, com o reitor da faculdade, eu não vou dizer para ele, e aí, mano, beleza? Não vai rolar, certo? Tá bom? Então, a gente vai utilizar uma outra linguagem, né? Para se comunicar, mesmo que seja a comunicação, mesmo que eu fale a mesma coisa. Tudo bem aqui, gente? Vamos lá. Linguagem formal e informal. Isso aí é uma variação, tá bom? Então, tudo vai depender disso aqui, ó. Condição social, cultural, regional e histórica. Aí a gente vai pensar aqui, o formal vem da norma culta, tá? Então, o formal é a norma culta. Deixa eu colocar aqui. Norma culta, gente, é aquela que a gente vê dentro dos livros didáticos que a gente tem, tá bom? É com ela que a gente vai lidar quando a gente fala de formalidade, tá? De norma culta. E a norma popular, quem que é? A norma popular é aquela que a gente fala com qualquer um e que a gente não tem a preocupação, na verdade, em falar direitinho, em se preocupar em não falar gíria, tá bom? De não falar errado, tá? Então, essa daí é a norma popular, tá bom? Então, quando a gente quer falar com os nossos amigos, a gente não está preocupado aí se a gente vai falar direitinho ou não, porque são nossos amigos, a gente tem intimidade. Então, a gente utiliza a informal, tá bom? Então, oi, pode falar. Ela é bem parecida com a variação institucional, né?
Exato, exatamente. É que aqui a gente pode usar mesmo a variação situacional, né? A norma culta, formal, eu utilizo em situações que me pedem uma linguagem mais, né, redundante, mais bonitinha, né? Agora, numa linguagem situacional, né, aí numa variação situacional, eu posso utilizar, dependendo com quem eu estou falando, a norma popular, né? E vai depender mesmo aí, né, de quem. Só um instante. Vou voltar aqui. Beleza, amores. Vamos lá. Aqui vem um pouquinho de variedade histórica, né? E aí, então, a gente já falou um pouquinho delas, ó. Essa daqui é muito interessante. Contato e contato. Era falado do mesmo jeito, pronunciado da mesma forma, só que uma tinha um Czinho aqui, tá vendo? E agora não tem mais. A mesma coisa, que é a mais recente, é a palavra ideia, que tinha acento e agora não tem mais. Eu posso incluir até uma outra variação que houve aqui, que é muito interessante, que é a mini, que era escrita assim, saia, e hoje em dia ela é escrito assim, certo? Que é a forma atual também. Nossa, ainda bem que não caiu em prova antes de você falar, porque dessa mini saia eu não sabia. Ó, e micro-ondas também. Micro-ondas é separado por enfim, tá bom, gente? Micro-ondas eu ouvi falar, mas mini saia, meu Deus, que Então, aprendi. essa mini saia, ela ficou grande. Quase uma midi. Ficou bem longa. Ficou horrível. Bom, mas enfim, né? Coisas de língua portuguesa. E aí, então, a gente tem esse regionalismo, que são as variações que acontecem na língua por conta da região, os dialetos, que também são variações regionais, né? O socioleto, que vem aí dependendo do grupo social, e a gente também tem as gírias, né? E cada grupo também tem suas gírias, né? Que é muito interessante. Então, é essa parte sobre língua e linguagem que a gente fala e que a gente vai abordar na prova. Bom, isso aqui tudo é muito importante. Eu vou sublinhar todos eles, tá? Vou mandar novamente esse slide para vocês, já com essas atualizações, tá bom, amores? Belezinha? Ok, Pro. Mais fácil, né? É uma forma de vocês resumirem também, né? Onde eu marquei aí é a parte mais importante. Não necessariamente são respostas ou são perguntas para a prova, tá, gente? Mas são coisas importantes, tá? Sim. Vamos lá, vamos para a segunda aula, que, se eu não me engano, veio aqui, ó. Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a função da linguagem, para que serve essa linguagem, e aí, então, a gente fala sobre isso aqui, Nossa, essa aula foi que é muito boa. importante. Essa aula foi muito boa, Pro. Gostei muito dessa aula. Ai, que bom. Essa aula, ela falou sobre a forma de comunicação e o como comunicar, que eu acho muito importante. Então, vamos lá. A gente tem a mensagem, que é o que a gente quer dizer. E aí, então, quem vai dizer essa mensagem? Então, é o emissor. Para quem que ele vai mandar essa mensagem? É quem vai receber essa mensagem? É o receptor, certo? Essa mensagem, ela tem assim, ela pode ser referente, ela pode ter um código diferente e um canal de comunicação, que a gente vai ver todos eles novamente. Então, vamos lá. Aqui que estava falando, né? Então, a gente tem o canal de comunicação, o código, que na verdade o código, quando a gente fala, é a mensagem em si, né? Será que ele vai entender a mensagem ou não? Ele não vai entender a mensagem. Será que eu tenho que ser clara nessa mensagem, objetiva e direta? Ou eu preciso dar voltas ao mundo para poder chegar na mensagem, né? Então, a gente vai pensar até em coerência e coesão aqui, tá? Um código. Você já tiver essa aula de coerência e coesão, então a gente pode fazer links com o que a gente já viu lá no começo da aula, com as coisas que a gente viu há pouco, né? Então, o código, a gente pode pensar em coerência e coesão, vou colocar aqui para vocês. O
texto, que na verdade é o objeto, ou então a situação em que a mensagem se refere. Sobre o que ela está falando, aquela mensagem? Deixa eu pôr aqui embaixo. Sobre o que ela fala. É o contexto, né? Tudo bem? Receptor, mensagem, emissor. Olha, uma sempre errada. Vamos lá. Quando a gente diz no emissor, que tipo de linguagem que a gente vai usar? Qual é a função, então, né, dessa comunicação? Como que eu vou me comunicar quando eu quero dar ênfase no emissor? O emissor é aquele que emite, certo? Quais são as características, então, dessa mensagem, né? Então, a gente vai falar sobre subjetividade, já que quem está falando aqui é quem está escrevendo. Então, é a subjetividade, é o predomínio da primeira pessoa, já que é sobre mim que estou falando. Vai ter uma visão intimista, porque eu estou falando de mim, então é meu íntimo. Unilateralidade é só a minha visão dentro de uma opinião, não tem opinião de outras pessoas, de terceiros, somente a minha, por isso que é unilateralidade, um lado só que se vê. Preocupação com o eu, então pode haver, por exemplo, algumas perguntas sobre quem sou eu, o que estou fazendo nesse mundo, enfim, algumas questões bastante introspectivas. Opiniões e relatos pessoais, tá? Aonde que eu vou utilizar esse tipo de ênfase e de referência? Então, por exemplo, deixa eu ir direto aqui. Ó. Poesia, por exemplo. Tá? Então, numa poesia, quem está escrevendo normalmente sobre ele. Por isso que é íntimo, por isso que é subjetivo, né? Por isso que é unilateral. Quando a gente encontra, por exemplo, um artigo de opinião, também é unilateral, também é do ele mesmo, né? Do eu mesmo, intimista, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Deixa eu voltar aqui. Em blogs, por exemplo, nós encontramos também as pessoas falando sobre elas e sobre a vida delas. Instagram tá cheio disso, por exemplo. Certo? E aqui tem, então, um HQ, que nós temos a linguagem verbal e não verbal, se eu não me engano, não é isso? Antes eu odiava ser eu, depois eu me acostumei a ser eu, hoje eu simplesmente adoro ser eu, né? E aí, então, a gente pode fazer aqui uma crítica até às redes sociais, né? E ao que a gente chama de ser aceito pela sociedade, né? Então, a pessoa tinha que ser forte, tinha que ser bonita, mas, na verdade, tinha para os outros e não para ela mesma, né? Tudo bem aqui? Alguma dúvida, amores? Tudo ok, Pro. Eita. Então, tá bom. Ó, encosta no verde aí, falaram juntinhas. Eu e a Vitória? Acho que foi. Eu e você, Rose, Daisy. Daisy. A Daisy. Então, tá bom, vamos lá. Quando a gente dá ênfase no referente, que é o assunto, né? Então, a gente tem aí a função referencial, que ela é informativa ou cognitiva. Quando o mais importante não é quem recebe, mas o que ela recebe, então a gente tem aí a ênfase ao referente, tá? Então, vamos ver quais são as características da função referencial, tá? Então, tem objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa. Denotativa, vamos lembrar do dicionário. Bom, toda palavra que a gente encontrar no dicionário, então ela não vai ter duplo sentido, ambiguidade, tá bom? Ela é aquele ponto, tá? Tem uma visão universal, aqui interessante, universal. Tem a preferência pela terceira pessoa, porque se eu tenho uma visão universal
e eu quero esclarecer alguma coisa ou passar conhecimento, eu não vou falar de mim, porque o conhecimento, na verdade, ele é adquirido durante a minha vida acadêmica e a vida experimental que a gente tem do dia a dia, não é isso? Do senso comum até, né? Então, a gente tem essa preferência pela terceira pessoa. Aonde que a gente encontra a função referencial? Em teses, textos jornalísticos e científicos. TCC! Lembrei de uma coisa que vocês não estão esquecendo. Estão dormindo até juntinhos, não é verdade? Pior que é. Então, a gente vai encontrar essa função referencial em revistas, em algumas notícias, que pode ser até de fofoca, tá bom, gente? Mas ela é uma notícia, não deixa de ser, tá? Aqui, novamente, numa revista, mesmo que seja sobre futebol. Ela é escrita em terceira pessoa. A linguagem é denotativa, tá? Quando a gente tem a ênfase no receptor, é aquele que vai receber a mensagem. Como que será, então, as características dessa mensagem para que o mais importante aqui é o receptor, e não quem mandou e nem o que mandou, tá bom? Mas se eu quero chamar a atenção de quem, para quem eu estou mandando essa mensagem, então a gente tem aí a função apelativa, tá? Que é a função conotativa, tá? O que é esses erros aqui? Olha lá. Conotativa, beleza. Um erro, descrita. Função conotativa. A função conotativa é aquela que faz com que as pessoas tentem mudar o hábito. Vamos pensar em propaganda, gente? Vamos pensar em conselho de amigo? Vamos pensar em orientação psicológica, em terapia? Bom, vamos pensar em redes sociais e influenciadores digitais? Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, mudança de hábito, influência, convencer alguma coisa, persuadir alguém, né? Ordenar, convidar, apelar, a gente tem as propagandas para fazer esse apelo todo, né? E sugestionar, tá? Então, quais são as características? Se eu falo para você, para de fumar, por exemplo, né? Nem sei se vocês fumam ou não, mas assim, enfim. Para de fumar, eu estou usando o verbo no imperativo, porque eu estou dando uma ordem, um conselho aqui, né? Para você parar de fumar. Então, pare de fumar, esse verbo parar aqui, pare, está no verbo no imperativo, tá bom? As orações aqui, na verdade, elas são optativas. Quando a gente fala de oração optativa, a gente tem aqui expressão de desejo, tá? Puxa, seria tão legal se você estudasse mais. É um desejo que eu estou expressando. Suave, mas é. Referência direta ao receptor. Então, é direto com quem eu estou conversando que eu estou falando. Então, é olho no olho, entendeu? E aquela conversinha franca. Tudo bem? Olha aqui, algumas propagandas, algumas influências, né? A gente tem aqui as propagandas de época também. As placas de trânsito, sim, elas nos orientam. Bom, a gente tem mais um aqui, que é o apelo da pasta Colinos, que você vai ficar com esses dentinhos de bebê aí para sempre. Só que não, gente. Bom, quando eu tenho ênfase no código, aí a gente tem uma função metalinguística. A função no código, na verdade, é a função na linguagem, tá? Então, o que eu posso usar aqui? Como que eu vou fazer para dar ênfase a essa função metalinguística, né? Então, na verdade, o código aborda o próprio código. Eu acho que foi até um pouquinho complicado a gente entender essa aula, quando eu dei, que foi sobre, por exemplo, aula de didática, pode passar. A aula de didática é uma aula que te ensina a ensinar.
ela é uma aula metalinguística. Então, o professor vai lá e fala assim, olha, sabe como você tem que ensinar matemática aqui? Assim, 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 assado. Ele está ensinando você a ensinar. Assim como eu ensinei-as a ensinar língua portuguesa. Então, isso é uma função metalinguística, tá? Onde a gente utiliza a metalinguagem, né? Metalinguagem é falar sobre o que é abordar a mesma coisa do que você está abordando. O poema que fala da poesia, a música que fala da música, o filme que explica... Ah, já sei, ó, uma outra coisa interessante. Quando a gente vai fazer um filminho na internet, que seja no YouTube, a gente vai assistir tutorial. Os tutoriais, eles são metalinguísticos, porque eles ensinam a fazer aquilo que você quer, mas de uma forma muito redundante, né? Então, é o teatro que fala do teatro, é o cinema, o filme que fala sobre o filme, né? E por aí vai. Vamos ver aqui, ó. Lembra dessa tela do Escher, que eu acho muito interessante, que é ele se desenhando. Então, ele começa pelas mãos, né? Aqui a gente está falando, é uma poesia de Drummond, que ele fala sobre escrever uma poesia. Então, é uma poesia que fala como escrever uma poesia. Então, vou ler para vocês. Gastei 1 hora pensando em um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá, dentro, e quieto, vivo. Ele está cá, dentro, e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, ele está falando sobre escrever uma poesia. Isso é metalinguístico. Essa errata que eles acabaram errando, na errata mesmo, lembra? E por aí vai. Tudo bem? Função metalinguística. Tá bom. ênfase no canal. Quando a gente fala de uma... Tudo bem? Tudo bem, Rose? Tá. Tudo pronto. Quando a gente tem aí a função fática. Na verdade, aqui a gente vai testar ou avaliar aí, né, o canal de comunicação e o nível de entendimento. Então, por exemplo, será que você está me ouvindo? Como eu falei agora, oi, vocês me ouviram? Vocês entenderam? Né? Então, aqui eu tenho uma função fática, onde eu tenho que avaliar o nível de entendimento de vocês. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma conversa. E aí, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Então, tá bom. Então, tá. Aqui a gente entra novamente com coerência e coesão. Tá bom? Porque se eu falo e você entende, ok. Agora, se eu falo e você não entende, a gente precisa mudar alguma coisa, tá? ênfase na mensagem. Então, quando a gente vai dar ênfase no que a gente vai falar, a gente pode usar uma linguagem também poética, tá? Essa linguagem poética, ela tem uma preocupação estética, não necessariamente com o que está escrito, mas a gente pode pensar no formato dessa poesia, como a gente pode pensar também em rimas, musicalidade, tá bom? Isso é importante. Figuras de linguagem, combinações sonoras e visuais. Lembra da leitura do... A Deise vai lembrar, claro, foi ela que trouxe. Da poesia Café com Pão. Né? Café com Pão. Isso mesmo. Então, aí sim a gente tem a função poética, né? Onde a gente tem aí a combinação sonora e a gente tem um texto imagético, né? Porque a gente vai imaginando a Maria Fumaça e naquele barulho todo que se faz quando lê a poesia. É ela, né? A gente concretiza o que é, na verdade, bastante abstrato, né? Que ouvir a Maria Fumaça, ouvir, é um dos nossos 5 sentidos. Então, por isso que é abstrato, né? Provoca impacto, quer que seja visual, emotivo ou mesmo sonoro. Tem também um jogo de palavras e pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Eu posso usar a função poética dentro, por exemplo, de uma
publicidade, de uma propaganda. Eu posso usar a função poética para influenciar alguém, tá? E aqui, então, a gente tem um trecho de uma poesia. A gente não tem um formato nela, mas eu quero chegar a essa aqui que eu acho muito interessante. Acho que nós vimos também essa, acho que a gente gostou bastante dessa imagem, onde o texto, na verdade, ele nos abraça, nos acolhe, né? Nos emotiva. Eu acho muito significativa essa imagem. E a gente tem essa também. Ai, mas essa é uma imagem, não tem nada escrito. Tudo bem, mas ela é poética, porque ela quer nos dizer alguma coisa, né? Esse daqui a gente tem o formato dela, que é diferente, né? E a gente tem uma única palavra, giro. E o giro gira. Isso também pode ser metalinguagem, tá bom? Já que a gente está falando do giro, que o giro gira. O giro gira. E ele está girando, certo? Se eu olhar, se eu ficar olhando, eu vou girar também junto com ele. Então, é uma forma de brincarmos aí com as palavras no campo visual também, tá? Tudo bem, meninas? E a minha preferida, que dentro do lixo a gente encontra o luxo. O luxo é o lixo. Tudo bem? Funções da linguagem, para que serve a linguagem e quando eu vou utilizar a linguagem. Tudo bem para vocês, meninas? Sim, Ok, professora. Ok, Pro. Beleza. Ok. Beleza. Então, mais um que a gente detona. A gente tem a 1 a 4, vamos para 6. Deixa eu ver aqui. A gente tem texto literário e não literário, esse é fácil. A gente vai conseguir aqui, na verdade, dar uma enxugada. A gente tem função da literatura. Então, para que serve a literatura? Se caso alguém perguntar para vocês, para que serve, gente, a literatura? Se o aluno perguntar para vocês, professora, para que serve a literatura? Você vai dizer, serve para tanta coisa. Mas ela também pode não servir para nada. Né? Então, ela serve, por exemplo, para eu fugir da realidade. Ela serve, por exemplo, para eu brincar, né? Eu tenho aí algumas experiências sonoras, como café com pão. Eu tenho, por exemplo, a literatura, ela pode ter a função dela, o objetivo dela, de ser uma literatura apenas por uma luta social, o tal do engajamento, né? Então, ela está comprometida aí com a defesa de algumas ideias políticas, mas não necessariamente somente políticas, tá? A gente pode, por exemplo, empoderamento, que é uma palavra que a gente tem escutado de uns anos para cá, a literatura já faz parte, e muito forte, da literatura engajada, como ideias de antirracismo, anti-homofobia, por aí vai, tá bom? Então, eu sempre falo desses dois porque é onde chama mais atenção e o que a gente vê de casos. Feminicídio, por exemplo, tá bom? Então, a gente tem uma literatura também engajada ao feminismo, tá? Tudo bem? Então, para que serve a literatura? Quais são as funções dela? Tá? Função invasiva, função lúdica, de arte pela arte e de literatura engajada. Okay. Literatura é a arte da linguagem escrita, que explora todas as potencialidades de comunicação e expressão, e é capaz de transpor limites de tempo e espaço. Claro que isso é importante. Diferença entre um texto literário e um não literário. Só um instante. Rapidinho. Pronto. Vamos lá. Então, o texto literário é aquele que tem ênfase na expressão. Ele tem uma linguagem conotativa, que é aquela que não está no dicionário. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não está no dicionário.
Mário. Tá? Tem uma linguagem mais pessoal e emotiva e faz a recriação da realidade, assim como utiliza a ambiguidade e o recurso criativo. Texto literário eu vou encontrar onde, gente? Literatura. A infantil, adulto, juvenil, tá bom? Abreviei para ficar mais fácil. Então, por exemplo, vocês estão fazendo um TCC sobre literatura infantil, não é isso? Então, a gente tem aqui os textos literários, tá? E aí, eles têm que ter, na verdade, né, todas essas funções aqui, ó. Tem que ter a função estética, que é aquela do formato, que é aquela do som, tá bom? Tem que ter a função poética e emotiva. Tem que ter, não, pode ter, tá, gente? Não necessariamente tem que ter, tá bom? Mas sempre recorre a essa função poética e emotiva. Utiliza a linguagem conotativa, que é aquela que não está no dicionário, e polissêmica. Polissêmica é isso aqui, ó. Gerar múltiplas interpretações, tá? Polissêmica. Uma palavra, ela pode ser polissêmica. Ela pode ter vários sentidos, né? Uma reflexão sobre a realidade que leva à recriação pessoal e subjetiva da realidade. Isso é o que o texto literário faz. Utiliza também figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Pode ser que a gente consiga trabalhar figuras de linguagem depois, no final. Mas não tem na EMEM, tá? Mas é algo bem importante, porque, na verdade, apresenta aí um pouco de musicalidade, harmonia, beleza na fala, simbologia. É bem interessante. E os livros literários, os livros infantis literários, que é o público que vocês vão alçar, eles têm muitas figuras de linguagem. E é muito legal. Se você pegar, por exemplo, o Pequeno Príncipe, não sei se vocês já leram o Pequeno Príncipe, ele é estupidamente cheio de metáforas. E metáfora é uma figura de linguagem, onde eu substituo palavras por outras para dar o mesmo sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho. Meu marido ele tem bigodes, ele mia, anda de quatro, tem pelos, tá, um rabinho empinado. Não. Eu estou atribuindo algumas características do gato ao meu marido, certo? Então, o gato, ele é bonito, né? Ele é macio, ele é carinhoso, né? Então, todas essas características eu atribuo ao meu marido. Só que ao invés de dizer que meu marido é tudo isso, eu digo um gato. Pronto, né? Da mesma forma que eu digo que minha sogra é uma cobra. Ela se rasteja? Não. Mas qual é a característica maior da cobra? É o bote que ela dá. Bote traiçoeiro. Isso, né? Então, ela é isso, né? É isso que eu quero dizer. Só que ao invés de usar essas palavras, que ela é traiçoeira, de que ela dá o bote, enfim, eu digo que ela é uma cobra. Pronto. Eu já faço associação de uma coisa a outra, então eu tenho uma metáfora, tá? E o Pequeno Príncipe, ele é cheio de metáforas. Vocês já leram? Ou não? Eu peguei dia para ler, eu tenho ele aqui, não li ainda, professora. Não tem importância. Eu estou curiosa para ler, porque eu já encontrei várias pessoas, inclusive você falando dele. Depois das provas eu vou ler ele. Eu assisti o filme. Super válido também. Assisti o filme. Lindo, bem lindo, né? Muito lindo. Lindo. Super válido. Acho interessante. Eu tenho um que eu comprei, sabe aonde? No metrô, gente. E eu vou ser sincera para vocês. Eu li Pequeno Príncipe há uns 5 anos atrás. Porque são clássicos que a gente sempre escuta falar, mas a gente não lê. A gente só escuta falar. Esse é o problema. A gente escuta falar e até conhece a história, algumas frases que a gente vê na internet, por exemplo, né? Mas, assim, do que se trata exatamente? Não, né?
E ele é muito fácil. Eu comprei no metrô, paguei R$ 1. R$ 1 naquelas cabines, sabe? Sei. E eu comprei 2. Por quê? Porque coloquei R$ 2 e não sabia que não vinha troco. Entendi. Eu escolhi mais um, que ele também era R$ 1, o único de R$ 1. Falei, gente, caramba, né? Mas beleza. E eu comprei 2. Aí, tanto que depois eu sorteei numa sala de aula. E eu li no metrô mesmo. Falei, nossa, não acredito. Muito fácil, Daisy. Fica à vontade. Você lê quando você puder, claro. Óbvio, né, Eu vou gente? ler. Mas ele é bem legal, um fofo. E aí a gente consegue usar, na verdade, todas essas frases, por isso que a gente vê, assim, até diariamente a gente encontra essas frases, facilmente encontramos as falas do Pequeno Príncipe, porque ele é uma metáfora. Porque não necessariamente é aquilo, né? Mas é algo próximo àquilo. Então, aqui a gente utiliza as figuras de linguagem, tá? O Pequeno Príncipe é um texto literário. São textos literários. Os poemas, os romances, os contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de música, porque antes de ser música, elas são poemas, tá bom? Tem aqui alguns. Amo, pneumotórax, Clarice, João Cabral de Melo, Neto, lindo de viver. Dom Casmurro do Machado. E aí, então, a gente tem o texto não literário, que são os outros. Quando a gente pensa em literário, a gente vai pensar em toda aquela brincadeira que o autor pode fazer com as palavras. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Acho importante. Oba. Ok. Vamos para, então, texto não literário. O que resta? O que resta é muita coisa também, tá bom? E quais são as características de um texto não literário? ênfase no conteúdo, linguagem denotativa, linguagem mais impessoal, não estou falando de mim, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, ó Deus, ó céu, ó vida. Realidade traduzida. Você não está entendendo o que está acontecendo, então eu vou tentar traduzir para você, tá? Normalmente não tem ambiguidades ou duplas interpretações ou duplo sentido, tá bom, gente? Por quê? Porque ela tem que ser clara, direta e objetiva. Aonde a gente vai encontrar esse tipo de texto não literário, né? Que utiliza aí a função utilitária e referencial, que utiliza a linguagem denotativa e clara, né? A objetividade na transmissão, relata fatos reais de forma impessoal, não vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo, recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do conteúdo, não utilizo, então, figuras de linguagem. Se eu utilizar metáfora aqui, já não é um texto não literário, ele é um texto literário. Se eu utilizar metáfora, porque é uma figura de linguagem, então eu tenho um texto literário. Se eu não utilizar figuras de linguagem, o meu texto não é literário. Tomem cuidado. Aí a gente tem os não literários. Notícia, reportagem, entrevista, cartas comerciais, artigos científicos, livros didáticos, manuais de instrução, dicionários, olha que lindo, as enciclopédias, receitas de culinária, guias de beleza e bulas de remédio. Tudo isso não é literário. Eu não vou encontrar poeticidade numa bula de remédio. Apesar de... Nem dá, né? Já pensou se tem rima lá dentro? Ai, que horror. Uma metáfora, sei lá, né? A vida é muito curta. Já pensou? Que horror, né? Então tá bom. Aqui são alguns exemplos, né? Ok. Tudo bem aqui, amores? Don't worry. Sem problemas? Tudo sem problemas. Vocês têm prova daqui a pouco, é isso? Sim.
Deixa eu ver o que falta aqui. Nossa, falta bastante. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Consigo. Vamos lá. Vamos só para mais esse arquivo, para não ficar muita coisa para a quarta-feira. E aí, então, a gente encerra para vocês também criarem fôlego aí para a primeira prova de vocês dessa semana que é a P1, certo? Certo, Certo. Beleza, Bruno. Então tá bom. Bom, como que a gente faz uma boa interpretação de texto? Primeiro, eu leio todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto. Depois, eu vou encontrar... Se eu encontrar palavras difíceis, eu não paro, eu continuo. Eu vou ler, e eu tenho que ler bem. Lembra de ler bem, na verdade? A gente tenta até, gente, ler em voz alta, para ler bem, tá bom? Por exemplo, no dia da defesa de tese de vocês, que vocês estarão super nervosos, tenho certeza disso, vocês deverão ler em voz alta em casa, treinando o que vocês vão defender de tese. Tá bom? Leia o TCC de vocês em voz alta. É importante, tá bom? E aí respeitem vírgulas e pontos, tá? Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas, que é essa intimidade de texto que a gente acaba tendo quando a gente lê mais de 2, 3 vezes, tá bom? Voltar ao texto quantas vezes for necessário, tá bom? Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre o autor, partir o texto em pedaços, parágrafos, partes, para você entender melhor esse texto, centralizar cada questão ao pedaço. Então, por exemplo, essa parte fala sobre X coisa e essa fala sobre Y coisa, né? Procure estabelecer aí quais foram as opiniões expostas pelo autor. Então, se caso foi emitida uma opinião, qual é essa opinião? Onde ela está? Grifa, risque. Um texto lido é um texto grifado, é um texto anotado. Sempre com uma anotaçãozinha do lado, um marca-texto, tá bom? Sempre alguma coisa assim. O autor defende ideias e você deve percebê-las. Tudo depende do tipo de texto que você está lendo, tá? Os adjetivos ligados a um substantivo vão dar a ele maior clareza de expressão, aumentando ou determinando o significado. Bom, e aí então a gente vai pensar sobre o que o texto está falando. Tá? Se você quer saber a verdade, se você tem uma boa interpretação de texto ou não, gente, eu dou sempre a dica. Assista um filme qualquer, ou jornal, ou uma novela, pode ser novela, qualquer novela, e no final, quando acabar a novela, pense, assim, se eu contar para alguém o que aconteceu hoje, eu vou saber contar? Esse filme que eu acabei de assistir, eu vou saber contar esse filme? Será que eu entendi mesmo? Tá? É uma forma de vocês trabalharem interpretação de texto, tá? Se o texto que eu estou lendo tem opinião do autor, qual é essa opinião? Tá bom? Quais são os argumentos utilizados por esse autor aí se defendeu alguma ideia? Tá? Isso é verdade. Quem tem preguiça de ler, não interpreta texto. Tá? Antes da gente fazer uma interpretação de texto, a gente precisa, na verdade, entender o texto. Tá? Se eu não me engano, aqui vem algumas... É isso mesmo. É bem rápido ele. Na verdade, o mais importante que a gente tem nesse slide, nesse arquivo, é o segundo e o terceiro slide. Então, as perguntas que a gente tem em seguida, para a gente poder ter um norte de leitura e de interpretação. Tá? Tudo bem, gente? 8, Tudo 10 e 11. Ok. Eu vou dentro. Eu vou deixar, então, para quarta-feira, aula 8, 10 e 11, tá bom? Eu combinei com as meninas, deixa eu voltar aqui para vocês, para falar com vocês. Meninas, quarta-feira é o dia que eu vou ficar com a minha sogra no hospital. Vou ficar amanhã e na quarta-feira. Vai ser puxado para mim, mas é um problema meu, eu sei disso.
mas eu estou preocupada com vocês em relação à aula. Então, por conta do trânsito, que eu acredito que eu pegue trânsito, quero sair de lá umas 5 horas, eu não vou conseguir chegar aqui antes, porque ela é acamada, ela não pode ficar sozinha, né? E aí, então, eu tenho que esperar a minha cunhada trocar comigo. E ela, enfim, não pode ir antes, tá bom? Ela também trabalha. E aí, então, a gente está levando essa vidinha, assim, de hospital. E aí, então, eu pensei em fazer o seguinte, gravar essa aula e mandar para vocês. Tudo bem? Ela vai ter explicação da mesma forma que eu fiz hoje, só que um pouco mais pausado. Acho que dá para fazer dessa forma, tá bom? Pode ser, gente? Por mim, tudo bem. Pro. Pode ser, Pro, tudo bem. Tá. Eu vou gravar, eu vou tentar gravar hoje, tá bom? Gravando, eu já mando para vocês. Mas eu Aí a gente já vai estudando. Aí eu já lanço no Sponte só na quarta-feira, tá? Porque eu não posso lançar antes. Tá bom? Mas já é uma aula dada para vocês, né? E assim vocês também vão estudando o quanto antes, enfim. Resolvam aí da forma como vocês acharem melhor o estudo de vocês. Certo, meninas? Ok. Tudo bem? Ok, Pro. Ok. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês não entenderam alguma parte? Vocês querem tirar dúvida de alguma coisa, vocês podem me falar, por favor, tá bom? Sobre a aula de hoje, você falou que vai dar uma grifada aí nas Eu nos grifei pontos mais importantes, né? Você vai dar umas grifadas, né? Então, tá ótimo. Você vai mandar no grupo, Pro, esses slides aí, grifado, isso? Eu vou gravar em PDF e mando para vocês pelo WhatsApp. Tá bom. Ok. Tá bom. Esses daí, como são mais, assim, pessoais, a gente tem uns comentários pessoais, eu não vou mandar pelo Sponte. No Sponte, eu vou mandar todos os arquivos que eu já mandei para vocês, tá bom? Que vocês já têm, mas se caso vocês precisarem deles novamente, tá? Tá bom. Ok. Beleza, meninas? Beleza. Então, tá bom. Pro. Tudo bem. Obrigada. Ai, que lindo, Cris! Que coisa mais gostosa! Cara da mãe. Tá dando Filho beijinho. da mãe. Tchau, meus amores. Boa noite. Obrigado pela aula de hoje. Tchau, obrigada, Pro. Cachorrinho, Eu que fofinho. agradeço. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Até Tchau, a hora da gostosinho. prova, hein, meninas? Tchau, tchau. Até tchau. Até daqui um pouco, Deise. Boa sorte para todas. Para nós. Boa prova. Obrigada. Nada, imagina.